As plantações e a ação dos fertilizantes. Como saber se os adubos são realmente eficientes? Uma análise aponta que os bioprodutos ou produtos orgânicos estão sendo cada vez mais procurados no mercado. E por que não usá-los para acelerar o crescimento das lavouras? Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás analisam os efeitos destes insumos e trazem hoje esse tema no programa Viver Ciência, que está começando. O projeto é intitulado Avaliação de adubos e fertilizantes foliares nas culturas cultivadas no solo do Cerrado Goiano. O projeto propõe uma análise da fertilidade do solo e da nutrição mineral das plantas. Um dos objetivos é avaliar novos fertilizantes que entram no mercado e fazer uma comparação com outros que já são comercializados. A análise também serve para validar a competência técnica dos novos produtos para que possam ser lançados com chances de sucesso. O biofertilizante, por exemplo, é um dos produtos que a gente testa. Ele é um produto que ele vem da indústria, ele não vem da química, ele vem através de agentes biológicos. Por exemplo, em adubos fosfatados, nós precisamos pegar a rocha na natureza, triturar essa rocha e misturar ácido sulfúrico para poder ela se solubilizar para a gente colocar no solo. Então os adubos químicos são obtidos dessa forma. Um adubo biológico, um biofertilizante, ele ao invés de passar por essa via ácida, via ácido sulfúrico, ele é solubilizado por um agente biológico, por exemplo, bactérias, fungos, e é necessário que a gente acrescente um alimento para esse agente biológico, que, por exemplo, pode ser esterco bovino. E esse esterco bovino vai servir de alimento para o agente biológico e, posteriormente, ele vai para o solo servir também como um adubo para a planta. No milharal é possível observar mudas menores que a maioria e com coloração roxa nas folhas, um indício de falta de certos nutrientes. Uma grande vantagem em utilizar o adubo orgânico é que ele está mais protegido contra perdas de propriedades minerais, principalmente quando recebe a adição de fosfato. Todo produto ele tem que ter algo a mais do que aquele produto que já está no mercado, né? Então ele tem que ter, por exemplo, um preço melhor, ele tem que ter uma longevidade melhor no solo para que ele não seja tão perecível quanto o produto que já está no mercado. Ou ele deve ser ecologicamente mais correto, por exemplo, um adubo orgânico, um adubo que não leve tantos produtos químicos para o solo. Então nós prezamos nesse sentido. Todo produto que nós vamos fazer uma avaliação, a gente primeiro verifica a origem do produto, para podermos fazer a validação da pesquisa dele. A metodologia é a mesma em todo experimento agrícola. É feito plantio de sementes em solo adubado, imitando exatamente os procedimentos do agricultor no campo, para garantir que dará certo quando for feito pelo lavrador. A partir da germinação, os pesquisadores acompanham o crescimento, incidência de pragas e doenças até o ponto de colheita dos frutos. E o Juarez Patrício de Oliveira Júnior, doutor em agronomia com ênfase em solos, está aqui com a gente no estúdio e também participa do programa Wilson Mosina Leandro, doutor em solos também. E eu cumprimento, sejam bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Professor, pela segunda vez com a gente aqui, né? Com certeza, é uma satisfação muito grande, né? E a gente vai para o nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu faço é como o grupo percebeu a necessidade de comparar esses fertilizantes já existentes no mercado com a proposta de levantar a eficiência dos mesmos, professor? Bom, nos últimos anos nós percebemos que no mercado tivemos uma gama de produtos que estavam à disposição do produtor, mas que o produtor não sabia se aqueles produtos tinham uma eficiência agronômica ou não. Procurado tanto por produtores como também pelas empresas, nós começamos a perceber que cabiam pesquisas nessas áreas e que necessitávamos de pesquisa nessas áreas para dar resposta aos produtores principalmente. Então, começamos a fazer alguns testes, né? E a partir daí vimos com a possibilidade de estabelecer um grupo de pesquisa, vimos que tinha bastante coisa a ser feita e aí então escrevemos esse projeto e desde então, mais ou menos desde 1999, que nós começamos a trabalhar com testes de produtos na UFG. Então daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo para entender melhor como funciona este assunto e você de casa pode participar do nosso programa. É só enviar uma mensagem para o nosso Twitter, o Facebook
E se você quer saber mais sobre o programa, acesse nossa página na internet e nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco no Viver Ciência, você vai saber mais sobre a função dos adubos orgânicos. Não saia daí. A ciência é viva quando ela nos integra ao meio ambiente. Quando nós percebemos uma relação onde nós somos integrados ao meio ambiente. Aí nós, nesse momento, é que nós percebemos o quanto a ciência é importante em nossas vidas. O Viver Ciência está de volta e hoje com a participação dos pesquisadores Juarez Patrício de Oliveira Júnior e Wilson Mosena Leandro. Os dois são professores na Universidade Federal de Goiás. E nós estamos falando de uma pesquisa desenvolvida na UFG que avalia a ação dos fertilizantes aplicados em plantações no Cerrado goiano. E a gente fica sabendo agora a função dos adubos orgânicos e os seus papéis ecológico, econômico e social. Para o desenvolvimento dos vegetais é necessária a quantidade adequada de luz solar, de água, além de poda e manutenção das mudas. Mas é o solo que tem a função de nutrir e assegurar a energia para o crescimento. E se a terra tem pequena quantidade de compostos minerais, os adubos podem suprir essa necessidade. O adubo são nutrientes que se usa para repor os que foram extraídos pelas plantas ou levados pela água da chuva ou irrigação. Nós temos adubos orgânicos e adubos inorgânicos. Sendo esses adubos orgânicos provenientes de restos de animais, vegetais, e os inorgânicos, os adubos que a gente encontra em casas agropecuárias para comprar. É o cultivo de mudas de plantas do Cerrado que garante a manutenção de projetos de replantio e recuperação de áreas degradadas. No Jardim Botânico, em Goiânia, um grupo coordenado por pesquisadores da UFG realiza atividade de conscientização e reflorestamento do parque. É um grupo formado para identificar e monitorar as propriedades físicas do solo, sempre voltado à conservação do solo e da água. Esse projeto dentro da cidade, ele é voltado para a recuperação de uma vossoroca, que é um problema que já vem persistindo há muitos anos dentro do Jardim Botânico. Mas não adianta a gente intervir no problema sem entender muito bem a causa dele. Nós temos que combater a causa desse problema. Então, para isso, nós estamos fazendo um levantamento, um diagnóstico, obtendo informações físico-químicas, mineralógicas e microbiológicas de toda a área do Jardim Botânico, diferentes coberturas em diferentes estágios de conservação da natureza. Isso mostra o papel importante do adubo na recuperação de áreas que sofreram degradação. A parte que a planta consegue absorver desse adubo, ela vai formar as paredes dela, vai dar força, vai dar energia para ela se estruturar e produzir. O adubo orgânico, além de nutrir as plantas, tem um papel ecológico, já que a composição é feita com resíduos naturais, que são reaproveitados. Também exerce uma função econômica, porque pode ser fabricado pelo próprio agricultor, o que barateia os custos. Tá, então continuando a nossa conversa, professor Juarez, levando em consideração as características daqui do Cerrado, da nossa região, o que determina se o solo precisa ou não de fertilizantes para o sucesso da cultura? Bom, nós sabemos que o solo do Cerrado, ele tem originalmente baixos teores da maioria dos nutrientes que a planta precisa. Só que baseado nas adubações anteriores, sempre nós recomendamos que o agricultor faça análise do solo. Ele deve coletar um solo, levar para um laboratório de confiança, analisar o resultado e um agrônomo, um profissional em agronomia, que deve fazer um receituário do que ele deve usar na sua cultura, pensando na produtividade, pensando na lucratividade desse produtor. Ele vai receber um pacote de recomendações e aí ele vai decidir qual fertilizante, quantidade de fertilizantes, de componentes para melhorar o pH do solo, né? Como calcário ou um gesso agrícola. E aí é que ele vai tomar a decisão do que ele vai utilizar. A procura por produtos orgânicos ela tem crescido em diversos setores do mercado, né? Então, no caso da agricultura especificamente, qual seria a maior relevância em optar por esse gênero, professor? Então, eu acho que depende muito da disponibilidade do material. Então, hoje nós, no estado de Goiás, por exemplo, nós temos implantação de bovinocultura, confinamento de bovinos, aviários, né, com cama de frango, nós temos dejeto líquido de suínos. Então, esses resíduos orgânicos estão próximos do produtor, lá no território rural.
Então é interessante usar esses produtos, né, para evitar exatamente problemas ambientais desses resíduos, chegar aos recursos hídricos e ter um aproveitamento eficiente para dar boa produtividade para as culturas. Então há uma demanda muito grande aonde essas matérias-primas estão disponíveis em abundância. Professor, em que etapa a pesquisa enfrentou maior dificuldade? Então, como há uma diversidade muito grande, né, de produtos, de nutrientes, quando existe um interesse ou do produtor ou de alguma empresa de testar algum produto, a gente tem que estimar qual que seria a melhor forma deste produto desempenhar as funções que ele teria, de disponibilizar nutrientes. Então a gente tem que saber qual as diferenças de solos, solo mais arenoso, solo mais argiloso, qual seria o método de aplicação, se é uma aplicação no suco de plantio, se é uma aplicação em cobertura, se é uma aplicação foliar, né? Que época aplicar, qual época que vai ter a maior demanda daquele nutriente, que seria mais adequado jogar o fertilizante para que aquela hora que tivesse a demanda, o nutriente estaria disponível, né? Então são essas questões, além dos aspectos tecnológicos. Muitas vezes tem demandas de empresas que querem saber que forma produzir o fertilizante para ter maior eficiência. Então eles fazem determinadas modelos pilotos, né? E a gente testa e sugere, ó, esse modelo parece que foi mais interessante, deu um produto melhor, a tal temperatura foi mais eficiente, né? Então, nós sempre ouvimos aqui no estúdio da grande maioria dos pesquisadores que há uma barreira muito grande no momento de colocar o conhecimento produzido aqui na universidade no mercado, né? Na verdade, dar esse retorno para a sociedade. Então, de que maneira esse conhecimento produzido aqui na UFG ele pode ser aplicado no mercado? Já existe alguma parceria nesse sentido? Existe. Assim, o que nos procuram são os mais variados públicos, né? Então, desde grandes empresas, né, grandes empresas transnacionais, até empresas regionais, né, até produtores. Então, tem muitos produtores, que os produtores brasileiros têm uma criatividade muito grande. Então, o experimentar, o saber popular, ele faz alguns experimentos e quer avaliar com o método estatístico aquilo lá funciona ou não. Então nós temos pesquisas, por exemplo, com biofertilizantes à base do kefir, do kombucha, né, que são produtos usados até na alimentação, que uma dona de casa testou, viu que dava eficiência e falou, por que vocês não fazem essa pesquisa? E aí a gente acha interessante e acaba fazendo, né? E aí retorna essa informação para quem demandou, né? Ou a empresa, ou um pequeno produtor, um assentado de reforma agrária, né? Então, os nossos públicos são os mais variados possíveis, né? E sempre, na medida que possível, a gente retorna essas informações para ele melhorar a eficiência daquela utilização que ele vem fazer. A gente vai para um intervalo breve e daqui a pouco teremos a participação de mais uma especialista no assunto que vai fazer perguntas aos nossos entrevistados. A seguir no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem a perguntas de uma especialista. Ela é doutora em agronomia e o Caminhos da Ciência mostra o programa de pós-graduação em agronomia na UFG. TCC. TCC é trabalho de conclusão de curso. Alguns anos atrás, a Universidade de Franca exigiu um trabalho de conclusão do curso que hoje é exigido em praticamente todas as graduações. É um trabalho que o aluno faz para consolidar tudo o que ele aprendeu em todas as disciplinas, em todos os anos que ele cursou. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele é uma prova de que o aluno conseguiu integralizar o conjunto de conteúdos do curso que ele escolheu. O TCC também, além da graduação, o TCC tem sido muito usado para os cursos de especialização. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele na verdade é a primeira obra que o aluno faz dentro de padrões científicos.
Estamos de volta com Viver Ciência e os nossos convidados hoje fazem uma análise da aplicação de fertilizantes orgânicos em culturas no solo goiano. E nós vamos ter agora a participação de Abadia dos Reis Nascimento, que é doutora em agronomia. Os produtos atualmente utilizados na agricultura tiveram seu desenvolvimento há mais de 100 anos atrás. E vocês acreditam que houve uma mudança na melhoria dos adubos utilizados na agricultura? Professor, por favor. Bem, nos últimos anos, foram lançados vários produtos com a finalidade de melhorar a eficiência dos fertilizantes químicos, Então tem problemas do uso desses fertilizantes químicos de liberação para a atmosfera de gases que estão ligados às mudanças climáticas globais e, consequentemente, são fertilizantes caros para o produtor. Tem culturas aí que o custo de produção com fertilizantes chega a 30% a 40% do total. Então, fertilizantes com maior eficiência acabam sendo mais econômicos. Então, foi lançada uma série de produtos, alguns até desenvolvidos para países de clima temperado, e que precisam ser avaliados se tem a mesma eficiência nos países de clima tropical. Então, é importante as universidades, as instituições de pesquisas brasileiras testar e validar, realmente esse produto tem eficiência e tem esse caráter ambiental presente, E com relação aos fertilizantes orgânicos, uma demanda muito presente é a expansão da agricultura orgânica no Brasil. Ela está crescendo, a procura por alimentos orgânicos, em torno de 20% por ano, Então é um crescimento muito maior do que o crescimento brasileiro. E isso, logicamente, demanda produtos para atender esse mercado, que são compostos, que são biofertilizantes, que são, às vezes, produzidos na propriedade, às vezes produzidos por empresas que se especializaram em certificar esses produtos, como orgânicos. Então, houve uma mudança. Então, junto com os fertilizantes convencionais, nós temos uma série de fertilizantes disponíveis no mercado e com eficiência, dependendo das condições que se usa e que se aplica. Ok, vamos a mais uma pergunta. Quais são as vantagens e desvantagens da utilização de adubos biológicos? Ok, professor Juarez, por favor. Bom, as vantagens principais são, primeiro, o aproveitamento de um resíduo da propriedade que estava sendo um poluente, como o professor Wilson mencionou anteriormente, e esse produto ele é enriquecido, melhorado e utilizado para a nutrição mineral de plantas das culturas, Uma outra vantagem é que esses nutrientes ligados à matéria orgânica, eles vão ter uma maior longevidade no solo, vão evitar perdas aceleradas, porque a matéria orgânica vai complexar, vai proteger esses nutrientes após a sua liberação e vai evitar as perdas por lixiviação, as perdas por gases que seriam aceleradas. Então, um adubo que ficaria disponível, por exemplo, por 1 ano no solo, ele passa a ter disponibilidade de 3, 4 anos se estiver ligado à matéria orgânica. Como desvantagem desse adubo, como eu citei também, seria a necessidade de preparação do adubo na propriedade. Então, essa é uma etapa que o produtor tem que passar, ele tem que se adaptar, porque ele vai ter que produzir. Então, ele tem que adquirir maquinário, ele tem que adquirir a tecnologia, ele vai precisar adaptar a sua propriedade à realidade de produzir um adubo. Então, são pessoas a mais que vão ter que trabalhar na propriedade para o preparo desse adubo que ele vai passar a utilizar. Ok, vamos à última pergunta. Quais desses produtos testados podem ser utilizados na cultura do tomateiro? Professor Juarez? Bom, para o tomateiro existe um produto que nós fizemos um teste, que inclusive uma orientada do professor Wilson desenvolveu uma tese de doutorado a respeito desse produto, que é um termofosfato produzido a partir de uma jazida existente no estado do Tocantins, que é um produto riquíssimo em fósforo e cálcio. Nós sabemos a exigência do tomateiro em cálcio, Então, esse produto, a gente acredita que ele vai suprir as demandas do tomateiro, tanto no fosfato quanto no cálcio também. Então, ele é um produto bastante promissor e a gente acredita que ele vai ser bastante eficiente para o tomateiro a partir do momento que ele estiver no mercado disponível.
Ok, professor. E a equipe do Viver Ciência agradece a participação da professora Abadia. E agora nós vamos ver o quadro Caminhos da Ciência, que vai trazer uma dica aos interessados em fazer pesquisa em agronomia na UFG. Praticamente não existe um momento ideal para que o aluno do curso de agronomia possa iniciar suas atividades dentro da iniciação científica. O mais correto e mais importante de tudo é que ele possa identificar durante a realização do curso se realmente ele tem perfil para fazer pesquisa. Caso afirmativo, já no primeiro semestre do curso de agronomia, ele pode ingressar em um dos grupos de pesquisa do próprio curso e assim ingressar futuramente no curso de pós-graduação. O curso de pós-graduação em agronomia é acadêmico, estrito sensu, e oferece vagas tanto em nível de mestrado acadêmico quanto também em doutorado. São várias as linhas de pesquisa do PPGA, onde estas estão inseridas basicamente em 3 grandes áreas, que são a produção vegetal, o solo e água e a fitossanidade, onde o enfoque especial em que se dá a essas linhas de pesquisa é o desenvolvimento da agricultura na região do Cerrado brasileiro. Bem, para se inscrever no curso de pós-graduação em agronomia, no caso de candidato em nível de mestrado, o candidato deve ter, no mínimo, o curso de graduação em agronomia ou em áreas afins. E no caso do doutorado, o candidato deve ter formação de mestre também em agronomia ou em áreas afins. Não necessariamente o aluno precisa de fazer parte de um grupo de pesquisa. O nosso processo seletivo ocorre anualmente, onde as inscrições normalmente ocorrem no período de novembro e as avaliações no mês de dezembro para o ingresso do candidato, caso seja selecionado, a partir do primeiro semestre de cada ano. Bem, eu quero aproveitar para mais uma vez agradecê-los pela participação e abrir um espaço para alguma consideração final, por favor. Então, acho importante nesse tema, né, de fertilizantes que uma descoberta no Brasil, recentemente, da terra preta de índio, né, que foram terras que os índios modificaram e deixaram solos muito com baixos teores de nutrientes, com extrema fertilidade, e que é denominada terra preta de índio, e as tecnologias hoje usam o tal do biochar. Então, mostra que a gente tem um leque de possibilidades para estar disponibilizando nutrientes para as plantas, né, além dos fertilizantes convencionais do mercado. Então, para o futuro, a gente espera que a gente disponibilize para o produtor produtos com maior eficiência e que consigam elevar as produtividades das culturas para patamares maiores, né? Professor Juarez, muito obrigado pela participação e fique à vontade. Ok, eu acho que esse tipo de pesquisa é muito importante, que a gente tem muitas pesquisas desse nível na universidade, porque a gente busca a sustentabilidade da agricultura, né? Então, a sustentabilidade hoje é muito falada e a agricultura, com certeza, é muito responsável por essa perpetuação da espécie na superfície terrestre, né? Então, a gente espera, com isso, estar ajudando para as melhorias da população daqui em diante. Nós desejamos sucesso aos pesquisadores, a pesquisa Obrigado. também, né? Termina aqui mais um Viver Ciência, um programa que é uma promoção das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.